Juízes capítulo 6, versículo 12. Uma palavra de Deus para você, uma palavra de encorajamento ao teu coração, em meio a situações de derrota, de luta, de um ambiente totalmente negativo e controverso, que muitas vezes se forma à sua volta, à minha volta, em volta das nossas vidas. Eu quero trazer essa palavra da parte do Senhor, mostrando para você que mesmo quando tudo isso é contrário a nós, é possível dar a volta por cima. Eu quero que você pegue essa frase: é possível dar a volta por cima. Às vezes nós estamos por baixo, mas é possível que o mundo dê volta e a gente passe a estar por cima. Nós não vamos ficar por baixo a vida toda. Então aqui diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Olha só, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Irmãos, aqui nós temos Gideão, um dos grandes juízes da época dos juízes na terra, e ele estava vivendo um momento bastante difícil, porque o povo de Deus nessa época estava vivendo debaixo de um cativeiro imposto pelos midianitas. Os midianitas eram o povo que estava reinando na terra nesse momento. E Gideão, no momento em que o Senhor aparece para ele, que o anjo do Senhor aparece para falar com ele, ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava ali escondido, malhando trigo no lugar onde se pisa as uvas, escondido, né? Porque ele tinha medo que, se os midianitas vissem ele malhando trigo, além de ele perder todo o trigo, né, ele também seria castigado. Mas naquele momento ele está ali trabalhando, cuidando dos interesses da sua família, e o Senhor aparece para ele naquele momento, dizendo: varão valoroso, eu sou contigo. Queridos, nós podemos dar a volta por cima, sim. Não importa qual seja a situação difícil que a gente possa estar passando, não importa quão grandes sejam os problemas que nós possamos estar enfrentando, é possível dar a volta por cima, principalmente quando nós entendemos que Deus é conosco. Por que Gideão deu a volta por cima? Talvez alguém me pergunte: pastor, por que Gideão deu a volta por cima? O primeiro motivo está aqui, irmãos, está aqui nessa declaração, que o anjo do Senhor diz para ele: eis que o Senhor é contigo. É possível você dar a volta por cima, eu dar a volta por cima, nós darmos a volta por cima, quando nós estamos vivendo uma situação difícil na vida, porque o Senhor é conosco. Amém? Fala para o seu irmão aí: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Nessa noite eu quero dizer isso para você: o Senhor é contigo. Naquela época o Senhor foi com Gideão. Deus tinha um propósito na vida dele, de usá-lo, de fazer dele um libertador na vida do seu povo, de fazer dele um juiz na época em que Deus atuava na terra através dos juízes. Mas Gideão estava desanimado, Gideão estava triste, Gideão estava decepcionado, Gideão estava com um complexo de inferioridade.
Olha só, irmãos, triste, desanimado, com complexo de inferioridade, mas Deus era com ele. Deus era com ele. Talvez a gente fale assim, mas Deus não podia ter escolhido outra pessoa melhor, mais fácil, uma pessoa que já tivesse, vamos dizer assim, animada, uma pessoa que estivesse cheia de fé, uma pessoa que estivesse confiante. Não, Deus escolheu Gideão. Gideão estava desanimado, triste, decepcionado, com complexo de inferioridade, mas Deus era com ele. E por que, irmãos, a Bíblia nos mostra esse retrato da vida de Gideão? Por que a Bíblia nos revela Gideão como sendo essa pessoa? Uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Porque imagine uma pessoa que está desanimada, triste, decepcionada, com um complexo de inferioridade, se sentindo o menor dos menores dentro da sua casa. Tinha tudo para não dar nada certo na vida dessa pessoa. E por que a Bíblia nos revela esse retrato da vida dessa pessoa? Para mostrar para mim e para você que não existe pessoa nessa terra, por pior que seja a situação, que não consiga vencer, se Deus estiver agindo na vida dessa pessoa, se Deus estiver atuando na vida dessa pessoa, por pior que seja o quadro da sua vida, por mais numerosos que sejam as situações que estão contra a vida daquela pessoa, ela pode vencer se Deus for com ela. Talvez você aqui nessa noite tenha alguma coisa da vida de Gideão em você. Talvez no teu coração você hoje esteja desanimado. Talvez exista aqui hoje alguém, da mesma forma que Gideão estava naquele dia, carregando um complexo de inferioridade. Talvez exista alguém dentro desse tempo hoje, carregando um complexo de inferioridade. Talvez exista aqui, uma pessoa aqui, que assim como Gideão naquele dia, estava decepcionado. E não era decepcionado com qualquer pessoa, irmãos. Estava decepcionado com Deus. Ninguém tem coragem de falar quando a pessoa está decepcionada com Deus. Mas existem situações em que as pessoas se decepcionam com Deus, com a maneira como Deus está fazendo as coisas. E Gideão, ele não teve medo de abrir o seu coração para Deus. Quando Deus falou com ele através do seu anjo, Gideão fala assim: mas como, Senhor? Como que eu sou um homem valoroso? Como que eu vou fazer isso ou aquilo? Se nós estamos vivendo essa situação de miséria, se nós estamos nessa situação hoje, debaixo desse jugo de escravidão dos midianitas sobre a nossa vida, e o que disseram do Senhor no passado? Que o Senhor fez grandes coisas no Egito, mas hoje nós estamos nas mãos dos midianitas. Gideão foi corajoso para falar com Deus, foi ou não foi, irmãos? Ele não ficou ali rasgando seda, ele chegou e abriu o seu coração, falou: Senhor, estou triste. Por quê? Porque falaram que o Senhor fez grandes coisas por nós no passado, mas hoje o que eu estou vendo na minha vida é uma situação de fracasso, é uma situação de miséria, é uma situação em que nós estamos sendo escravizados por um outro povo. Mas o Senhor disse: eu sou contigo, Gideão, eu sou contigo. Sabe o que eu penso, irmãos, nessa situação? Que muitas vezes nós, eu e você, assim como Gideão, nós temos que aprender que Deus está conosco quando tudo à nossa volta diz que não. Quando as nossas circunstâncias dizem que Deus nos desamparou, quando as nossas circunstâncias dizem que Deus esqueceu de nós, quando as nossas circunstâncias estão dizendo para nós que o mal está prevalecendo na nossa vida, nesse momento nós temos que acreditar que Deus está conosco. Amém? Às vezes nós temos que olhar para os problemas à nossa volta, e apesar dos problemas que estão prevalecendo contra a nossa vida, a gente tem que dizer: Deus está comigo. Não é porque as coisas estão ruins, não é porque as situações estão negativas que Deus te abandonou, que Deus te deixou de lado. Deus é contigo. Nessa noite eu quero dizer para você: Deus é contigo.
Deus me manda entregar esse recado para você hoje. Talvez você veio aqui nessa noite hoje querendo ouvir algo da parte de Deus no teu coração, que possa trazer uma luz no fim do seu túnel. E eu quero dizer para você que o Senhor manda dizer para você que Ele é contigo, apesar dos seus problemas, apesar das suas lutas, apesar das dificuldades que você tem enfrentado. Deus é com você. É como se Ele estivesse dizendo assim: não permita que as circunstâncias te convençam que tudo está perdido. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu estou com você. O que Davi falou no Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: eu não estou preocupado se eu tiver que passar por uma situação terrível, o vale da sombra da morte. Não estou preocupado. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus está comigo. Então não é a circunstância que vai determinar ou estabelecer na sua vida a presença ou a ausência de Deus, querido. Deus está com você porque Ele tem uma aliança com você. Assim como Gideão estava debaixo de uma aliança com Deus, Deus estava com ele por causa daquela aliança, uma aliança feita com o povo de Israel. E aquela aliança era uma aliança imperfeita, porque era baseada na lei, e ela era baseada em sacrifícios de animais que tinham que morrer todo ano. Então aquela aliança, ela se renovava de que maneira? Pelos carneiros, pelos bezerros, pelos cabritos, que todo ano tinham que ser levados lá no altar do santuário, e o sumo sacerdote pegava aquele sangue e derramava ali no Santo dos Santos. Aquela aliança era renovada, mas ela era uma aliança imperfeita, porque estava baseada, fundamentada no sangue de animais, que tinham que morrer todo ano para que aquela aliança se renovasse. Eu quero dizer para você que a sua aliança com Deus é muito acima da aliança que Deus tinha com Gideão, porque é uma aliança eterna, que não está fundamentada sobre o sangue de animais, está fundamentada sobre o sangue de Jesus. E Jesus não precisa morrer todo ano, Ele morreu uma vez só, e foi suficiente para nos dar vitória e vida eterna. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vida eterna, certeza da nossa salvação. Talvez você fale assim: pastor, eu estou vendo à minha volta muitos problemas, parece que as dificuldades estão prevalecendo, parece que os problemas estão prevalecendo na minha vida, parece que as coisas negativas estão mais presentes na minha vida. E eu quero dizer para você: Deus é contigo em Cristo Jesus. Deus é contigo em Cristo Jesus. E assim como Ele se manifestou na vida de Gideão, para mostrar para ele que chegou o momento dele se levantar para viver uma nova realidade de vida com Deus, assim também Deus age na sua vida. Existe um momento, irmãos, Gideão, ele entendeu que assim como existe um momento de perdas, de dificuldades que nós temos que passar, também existe um tempo de conquista e de restituição de Deus na nossa vida. Assim como existe o tempo da perda, o tempo da dificuldade, o tempo em que as coisas materiais parecem que, vamos dizer assim, elas esvaem pelos vãos dos nossos dedos, existe o tempo da restituição, existe o tempo da vitória, existe o tempo da conquista. E aquele tempo chegou na vida de Gideão, naquele momento em que o Senhor falou com ele através do seu anjo. E assim eu quero profetizar na tua vida, que assim como existe o tempo que você está por baixo, existe o tempo que você dá a volta por cima. Amém? Assim existe também o tempo da volta por cima. Gideão estava se sentindo por baixo, Gideão estava se sentindo perdido, Gideão estava se sentindo, irmãos, vamos dizer assim, vencido pelos problemas. Mas o Senhor começou a mostrar para ele que ele podia dar a volta por cima, se ele se apoiasse
na certeza de que Deus era com ele. Quando é que começam as mudanças na sua vida e na minha? Quando nós começamos a nos apoiar na certeza de que Deus está conosco, diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, mulher valorosa. Deus é contigo, crente da Igreja Batista em Itatiaia, e também crente que não é da Igreja Batista em Itatiaia, mas está aqui nessa noite, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. Eu quero dizer para você, você não vai sair daqui de mãos vazias. Deus vai te entregar algo da parte dele nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, é possível dar a volta por cima quando nós temos a consciência de que a nossa missão, ela começa dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que as coisas precisam começar a acontecer. Diz a palavra de Deus que o Senhor visitou Gideão lá, na sua casa, e dentro da sua casa, na casa do seu pai, havia uma estátua de Baal, e ele quebrou aquela estátua, para que o Senhor comece a quebrar a obra do inimigo na vida de outras pessoas. Isso precisa começar a ser quebrado dentro da nossa casa. Os Baals, que muitas vezes estão dentro da nossa casa, precisam ser quebrados. O Baal da incredulidade, o Baal da preguiça, o Baal da desobediência. Irmãos, seja qual for o Baal que muitas vezes está dentro da nossa casa, o Baal da mentira, o Baal da contenda, da discórdia, da intriga, porque, irmãos, aonde tem contenda, aonde tem discórdia, aonde tem intriga, o Senhor não pode operar. E muitas vezes dentro da nossa casa tem algum tipo de Baal lá, tem algum Baal lá que está sugando as forças, que está tirando as forças espirituais da parte de Deus na sua vida. E dentro daquela casa começou a haver um trabalhar de Deus. A estátua de Baal foi quebrada. O que precisa ser quebrado na sua vida? O seu orgulho. O que precisa ser quebrado na sua vida? Sua dureza de coração, sua rebeldia, sua incredulidade. O que precisa ser quebrado na sua vida? Um apego demasiado às coisas da internet, que precisa ser quebrado na sua vida, porque às vezes na nossa vida, irmãos, existem coisas que não são pecado, mas são embaraço. Embaraço. O que é o embaraço? É aquilo que te enrola, aquilo que te prende, aquilo que faz você andar com dificuldade. Você consegue imaginar uma pessoa toda embaraçada andando livremente? Hein, Vitor? Imagina uma pessoa com a perna toda amarrada. Será que ela vai conseguir andar? A Bíblia diz para nós lá em Hebreus 12, diante de tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, 1, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então existe um pecado. O que é o pecado? O pecado a gente não precisa pensar muito. Pecado é tudo aquilo que a gente sabe que é errado, aquilo que é imoral, aquilo que é indecente, aquilo que fere os princípios de Deus. Tudo isso é pecado. A gente sabe o que é pecado. Mas o embaraço muitas vezes é uma perda de tempo demasiada com as coisas do mundo. Às vezes a gente está embaraçado simplesmente com a internet, com televisão, com séries de TV. Estamos embaraçados com sentimentos que a gente guarda no coração, relacionados às decepções do passado, com pessoas que a gente não consegue resolver, e aí a gente não consegue ir para frente, porque aquilo está no nosso coração, e aquilo é
um embaraço na nossa vida. Então nós precisamos quebrar, nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que muitas vezes nos amarra, nos prende, nos impede de correr livremente. O que te impede de ser um crente mais dedicado a Deus, que lê a palavra de Deus, que está na igreja, que ora? O que te impede? Faz uma reflexão na tua mente. O que te embaraça muitas vezes? O que tem te embaraçado? O embaraço muitas vezes vai amarrar você, e não é isso que Deus quer para a sua vida. Tenha consciência de que a obra de Deus deve começar na sua casa, dentro da sua casa. Às vezes alguém está embaraçado com vícios dentro de casa. Tem crente embaraçado com essas coisas ainda, perdendo tempo com coisas que só amarram o seu coração no erro. Eu já vi crente embaraçado com bebida, já vi crente embaraçado com tantas coisas, irmãos, e nós não podemos perder tempo, porque Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E eu tenho preocupação com os crentes que estão embaraçados. Se Jesus chegar de surpresa, vai pegar muita gente assim, vai pegar muita gente no erro, vai pegar muita gente numa condição em que a pessoa não vai conseguir subir, porque está embaraçada com coisas desta vida. É possível dar a volta por cima quando eu deixo para trás os embaraços, eu deixo para trás o pecado e eu me entrego inteiramente a Deus. Gideão, queridos, ele deu a volta por cima porque tudo que ele precisava deixar, ele deixou. Tudo que ele precisava abandonar, ele abandonou para fazer a vontade de Deus. Qual é o teu alvo nessa noite? Fazer a vontade de Deus. Se Deus está mandando você deixar, deixa. Abandonar, abandone, porque Ele vai te dar a condição de ver coisas grandes na presença dEle. É possível dar a volta por cima quando eu me comprometo com o meu chamado, entendendo que o meu sucesso e a minha prosperidade dependem disso. Gideão foi um homem próspero, Gideão foi um homem bem sucedido, ele foi um juiz poderoso na terra. Ele reinou sobre a terra como o maior líder de Israel nessa época. Ele teve nas suas mãos poder, ele teve nas suas mãos recursos financeiros. Deus o abençoou grandiosamente, mas isso só veio depois que ele se comprometeu com o chamado. Primeiro ele teve que ouvir o chamado de Deus, obedecer o chamado de Deus, fazer a vontade de Deus. Depois veio a prosperidade, depois veio o sucesso, depois veio a vitória. Primeiro o compromisso, primeiro as responsabilidades com aquilo que é espiritual, primeiro o compromisso com aquilo que Deus queria da parte dele. Queridos, se nós queremos ter uma vida abençoada na terra, nós temos que primeiro servir a Deus. Quem serve a Deus será servido por Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, quem serve a Deus será servido por Deus. Deus te servirá. Amém, querido? Deus te servirá, Deus te abençoará, mas você tem que servir primeiro. Sirva primeiro para ser servido depois. Quantos aqui lembram da passagem da multiplicação dos pães e dos peixes? Levanta a mão aí. Muito bem. Quantos pães tinham lá, Ana Beatriz? 5? Muito bem. Eliane, quantos peixes? 2? Muito bem. 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Eu pergunto para os irmãos, dá para alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes, irmãos? Dá ou não dá? Hã? No natural não dá, né, irmão? Mas aquilo foi parar na mão de Jesus. O que aconteceu? Multiplicou. Por isso que a passagem é conhecida como a multiplicação, né? Multiplicação dos pães e dos peixes. Multiplicou. O que Jesus falou para os discípulos?
sirvam a todos. Mandou o povo se sentar em grupos de 150, enfim. Imagina, irmãos, 12 homens servindo aquela multidão toda. A gente não para pensar nessas coisas, né? A gente olha para o milagre, tem a multiplicação, o povo comeu, a barriguinha ficou cheia. Mas, irmãos, como é que foi isso? Como é que todo mundo comeu? A Bíblia diz que a orientação de Jesus era que eles se sentassem, eles seriam servidos. Se foram só os 12 que serviram, o texto não diz, mas a impressão que dá é que os 12 que estavam ali serviram aquela multidão. Tanto é que Jesus diz: dai-lhes vós de comer. Enfim, depois que toda a multidão foi servida, tinha sabe quantos cestos de pães de peixe sobraram aqui? 12 cestos. Por que sobraram 12 cestos? Porque eram 12 discípulos. Em outras palavras, Jesus não esqueceu de quem estava servindo. Ele se lembrou de todos que precisavam ser servidos, mas aqueles que estavam servindo não ficaram sem a sua recompensa. O que eu quero dizer para você, querido? Sirva ao Senhor. Faça o que o Senhor te pede para fazer. Você não vai ficar sem a sua recompensa. Assim como o Senhor está cuidando de quem você está servindo, Ele está cuidando de você que está servindo. Ele tem preparado para você aquilo que Ele vai te entregar. Então sirva primeiro para ser servido depois. Gideão deu a volta por cima porque serviu, simplesmente serviu a Deus, se comprometeu com a vontade de Deus e Deus o serviu. Em último lugar, irmãos, Gideão deu a volta por cima porque ele se libertou do sentimento de inferioridade, das decepções e das frustrações que estavam no seu coração. Ele se libertou dessas situações todas. O que muitas vezes nos impede de dar a volta por cima? Ficarmos presos aos sentimentos negativos que muitas vezes estão dentro da nossa vida. Sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade, decepção, frustração. Ele se libertou dessas coisas. E assim o Senhor pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Como é que está o seu coração nessa noite? Como estão os seus sentimentos? Como estão as questões relacionadas a frustrações e decepções que você teve com pessoas, com circunstâncias? Como está o seu coração em relação ao seu complexo de inferioridade? Talvez você olhe para os outros e diz: aquela pessoa é mais capaz do que eu, aquela pessoa não tem como eu competir, porque você sempre olha para você como o patinho feio da história, aquele que não vai conseguir. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus te olha como alguém valoroso, como alguém valorosa. Então se liberte, porque para Deus, irmãos, não existem pessoas inferiores, não existem pessoas que são menos importantes que outras, não existem pessoas que Ele não possa usar porque são menos capacitadas. Não existe isso para Deus. Quem lembra do rei Davi? Na sua família ele era o maior ou o menor? Menor. Mas a palavra de Deus, que Deus escolheu, o menor. Todos os grandes o Senhor passou de largo. O que Deus tinha era com Davi. Então não existem pessoas que Deus não possa usar. Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que muitas vezes as pessoas rejeitam e desprezam, mas o Senhor não despreza ninguém. Se você se colocar na presença de Deus como uma pessoa que Deus pode usar, Ele vai usar você. Ele vai usar a sua vida, com os problemas que você tem, com as dificuldades que você tem, mas você tem que se libertar de sentimentos que muitas vezes te impedem de ser usados por Deus.
que te impedem de ser usado por Deus. Jeremias, quando Deus o chamou, ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou criança. E o Senhor diz: não diga que és criança, porque eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Eu te coloco como um muro diante das nações, e o que eu te disser, você assim falará. Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua, escolhe outro. Deus falou: é contigo, é com você, é você que eu vou usar. Eu tenho algo na tua vida. Então eu quero dizer para você nessa noite: pare de colocar os seus defeitos acima do seu valor. O seu valor está acima dos seus defeitos. Você vale mais do que qualquer imperfeição que você acha que você tem na sua vida. Deus pode e vai te usar. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento, então. Eu quero estar orando por você. Nessa noite eu vou orar aqui na frente por aqueles que quiserem receber oração. Se você precisa de oração por algum motivo, talvez alguma enfermidade, algum problema pessoal, algum problema familiar, de difícil solução, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar por você. Eu vou estar abençoando a sua vida.